Apocalipse, capítulo de número 2. Falando em Apocalipse, já dá uma... Já palpita o coração. Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo de número 5. Vou dar tempo para os irmãos acharem. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 5. Amém? E a palavra do Senhor vai dizer assim: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quando não brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém? Amados, aqui nós lemos um trechinho, um versículo apenas, da carta que Jesus Cristo escreve, manda, na verdade, João escrever, a revelação do Apocalipse que ele dá para o apóstolo João, para a igreja de Éfeso. Éfeso, na época, uma cidade que era extremamente cosmopolita, uma cidade estratégica. Pastor, mas o que é cosmopolita? É uma cidade, um lugar onde existe uma grande diversidade de culturas, existe muita miscigenação de raças, nacionalidades, línguas. E esse era o contexto da cidade de Éfeso, onde uma das igrejas do Senhor Jesus foi fundada. Lá existia um templo da deusa Artemis, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ficava lá na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso tinha uma economia que girava em torno da idolatria, de vendas de esculturas, de imagem, de ídolos, estatuetas. Vivia do turismo religioso, o que acabava gerando uma perseguição ainda maior para aqueles que eram cristãos. Porque como a cidade girava em torno dessa cultura, dessa adoração a ídolos, adoração a outros deuses, a perseguição aos cristãos acabava ainda sendo maior. Éfeso era um centro intelectual, era um lugar de muitos debates filosóficos, de debate de culturas, o que levava a igreja realmente a estar firmada na palavra, carinho, para que pudesse ter argumentos para combater esses debates, é igual hoje não é muito diferente. Quantas pessoas hoje a gente encontra, que querem debater a Bíblia, que querem colocar em xeque o que a Bíblia nos ensina, o que Deus nos deixou como palavra. E se a gente não estiver preparado, por isso que a gente reforça tanto a questão da nossa preocupação com o estudo bíblico, para que vocês possam ter essa bagagem para se defender se forem confrontados por algumas pessoas que querem colocar a Bíblia em xeque. E esse é o contexto da cidade de Éfeso, quando Jesus Cristo dá essa revelação para João. E aí Jesus ele vai elogiar Éfeso por algumas características que qualquer igreja hoje, nos nossos tempos, desejaria ter. Porque Jesus Cristo ele é assim. Primeiro ele começava ressaltando as qualidades
que a igreja tinha de bom, aí depois vinha o sarrafo, mas eis que porém tenho contra ti. Então Jesus ele vai destacar algumas características dessa igreja que hoje muitas igrejas almejam ter, que era diligência e perseverança, porque Jesus vai dizer que eles eram uma igreja perseverante, né? Eles trabalhavam duro, não desistiam sob a pressão da época, sob a perseguição. Eles eram intolerantes ao erro, eles queriam seguir a doutrina da forma que realmente era. Então eles eram muito zelosos, eles combatiam aqueles que se diziam ser apóstolos e não eram, que Paulo vai citar esses homens que se diziam ser apóstolos, mas acabavam deturpando a palavra e o ensino do Evangelho. Eles não toleravam isso, e eles tinham uma resistência muito grande. Eles suportavam as provações, eles suportavam a perseguição por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo. Então Jesus ele ressalta essas qualidades da igreja, mas aí depois Jesus vem e vai dizer assim, eu tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Aleluia. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A perda do primeiro amor. E aquela igreja, apesar de eles serem ortodoxos, de ter uma doutrina correta, de eles serem zelosos pelo ensino de Deus, pelo ensino do Evangelho, alguma coisa vital vai morrendo dentro daquela igreja, a ponto de Jesus Cristo fazer esse diagnóstico e dar essa revelação para João, para que ele entregue para essa igreja, para que ela acorde novamente, para que ela volte à vida. Então Jesus ele vai fazer um diagnóstico, porque a igreja de Éfeso ela se tornou mecanizada. Eles defendiam a verdade, só que eles esqueceram de quem a verdade se tratava. E não é diferente hoje. Nós vemos tantas igrejas, grandes igrejas até, pregando o Evangelho, mas pregando o Evangelho distorcido, o Evangelho que muitas vezes vai me favorecer mais do que vai favorecer aquele que realmente necessita. Então a igreja de Éfeso ela começa a perder essas características, começa a esfriar o amor devocional a Cristo, começa a esfriar o amor fraternal, aquele amor que o Camilo falou aqui em cima do altar, que ele sentiu aqui na vida do Everton, quando a gente estava lá na praia, e o Everton já saía com o pãozinho com entreveiro para dar para e já queria chamar lá o grupinho que estava lá para se juntar com a gente. Então essa igreja tinha tudo isso, só que acaba deixando esfriar isso, começa a se deixar a perder aquilo que a gente tem de mais importante, que é o amor por Jesus Cristo, que é o amor pela obra, que é o amor pela vida dos irmãos, que é essa comunhão que a verdadeira igreja tem que ter. E aí Jesus vai dar uma exortação para essa igreja, e ele vai dizer, lá onde a gente leu, que eles corriam o risco de perder o candeeiro ou o candelabro, em algumas traduções, se não houvesse um despertamento dessa igreja, um arrependimento. Ele removeria o candeeiro, o candelabro, que para a própria igreja era essencial
essencial, era como se eles realmente fossem reprovados por Deus totalmente. Então Jesus Cristo está dizendo assim: ei, acorda para a vida, vocês começaram bem, vocês ainda são zelosos, vocês ainda são determinados, vocês ainda estão fazendo a obra, mas vocês estão perdendo o principal, que é o primeiro amor, que é o amor verdadeiro, que é o amor genuíno que vem de Deus. Aleluia. E geralmente assim, quando a gente se converte, a gente sente aquela chama, a gente sente dentro de nós esse primeiro amor. Não é assim, Camila? A gente tem aquele encontro com Deus, a gente quer fazer tudo, a gente quer estar em todos os momentos, porque aquele amor, aquela coisa dentro de nós nos motiva, nos leva a ser dinâmico, aquele amor que nos faz ser diferente, que nos leva a dispensar mais amor ainda para as outras pessoas. A gente quer ser diferente do mundo, realmente a gente quer ser o sal da terra, a gente quer ser a luz do mundo, a gente quer fazer a diferença, e isso é o que move o cristão. Só que infelizmente esse amor, com o longo do tempo, vai se apagando, a gente vai deixando esfriar. E de acordo com a mensagem de Jesus Cristo para a igreja de Éfeso, a perca do primeiro amor não era apenas uma questão de relaxamento do trabalho de Deus, não era só deixar de fazer a obra, porque Jesus estava dizendo para ele: eu conheço as tuas obras, eu sei do teu labor, eu sei do teu trabalho, eu sei da tua perseverança. E a palavra grega traduzida para labor, ela significa o quê? Intenso trabalho, trabalho intenso, trabalho forte, trabalho que cansa. Só que Jesus Cristo vai dizer para eles: eu sei que vocês têm tudo isso, que vocês não esmorecem por qualquer coisa, só que vocês estão perdendo o essencial, que é o amor. Então, perder o primeiro amor não é apenas enfrentar uma crise de desânimo, não é a gente muitas vezes desejar desistir, porque isso passa pela nossa cabeça, sim, porque a gente é humano e a gente passa por esses momentos, né? Mas Jesus ali ele elogia a persistência do cristão de Éfeso. Ele elogia aquela igreja que começou tão bem, e ele vai dizer no versículo 3: e tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Então a perda do primeiro amor também não pode ser vista como sendo só um momento de crise no trabalho, na obra, não só um momento de crise na nossa devoção com Deus, mas é algo que vai acontecendo ao longo do tempo. E isso Jesus Cristo deixa bem claro que ele tinha contra a igreja de Éfeso, e não é diferente conosco. Com certeza ele se entristece quando vê que a gente vai deixando apagar dentro de nós essa chama, esse amor. E nos versículos 4 e 5, ele vai dizer assim: tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então a perca do primeiro amor não é só uma queda, não é chamada de pecado, ela necessita de arrependimento. Jesus Cristo vai ser bem claro aqui. Não é só, há muitos cristãos hoje que
continuam se dedicando ao trabalho na obra, na igreja, continuam se esforçando, mas perdem aquela paixão, fazem por fazer, fazem por obrigação, fazem por medo, fazem porque muitas vezes pensam, eu preciso fazer, senão Deus vai me reprovar, Deus não vai se agradar de mim. Só que aquilo que é essencial para nós agradarmos a Deus, nós estamos deixando esfriar, nós estamos deixando morrer. Então a queixa que o Senhor Jesus faz é o fato de que esses cristãos haviam abandonado essa paixão, esse primeiro amor, essa essência que nasce dentro do cristão quando a gente se encontra com Cristo. Amém? Então Jesus, ele não está exortando a igreja de Éfeso por ela não amar mais, porque ele vai dizer que eles tinham isso. Não se tratava de uma ausência completa de amor, porque eles faziam obra, eles ajudavam os necessitados, havia amor ainda naquela igreja evangelista dele. Então ela não estava morta, só que no entanto o amor deles havia perdido a intensidade e não era mais o amor que Jesus esperava encontrar naquela igreja. E isso vai acontecendo aos poucos, não é de repente, é mais ou menos como a história de Sansão, que eu ainda falei sobre ele esses dias. O Diego comentou aqui, ele vai perdendo o Espírito Santo aos poucos, ele vai deixando esfriar. A Bíblia vai dizer que quando ele saía de uma batalha, quando ele derrotou os mil filisteus com uma queixada de burro apenas, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se apossava dele. E aí o Espírito de Deus deixou de ser o Espírito de Deus? Não, só que Sansão deixou de ser Sansão. Ele nasceu escolhido, ele nasceu para ser separado, ele nasceu para ser diferente, ele nasceu para ser usado pelo Espírito Santo, só que os atos dele, as escolhas dele, o afastamento dele do Espírito Santo, foi fazendo com que ele perdesse essa essência. E aí quando ele está lá, que ele sucumbe a Dalila, revela o segredo dele, que Dalila chama eles, esse Sansão, os filisteus estão vindo contra ti, e ele vai dizer assim, sairei mais uma vez. Ele estava cheio de si, só que ele não percebeu que ele já tinha perdido o Espírito Santo, e foi gradativamente, porque Sansão teve uma história de vitórias, porém ele teve um declínio quando ele começou a esquecer a origem dele. Então quando nós começamos a esquecer da nossa origem, começa a acontecer dentro de nós esse esfriamento, essa perca do primeiro amor, digamos assim, esse afastamento, e aonde Deus vai começar a se entristecer conosco. Ele é misericordioso, Camilo, ele é misericordioso, Marina, mas só que o Espírito Santo se entristece cada vez que nós deixamos de buscar, que nós deixamos esfriar um pouquinho mais esse amor dentro de nós. E isso é gradativo, e vai acontecendo, e muitas vezes a gente nem percebe, a gente vai ficando vazio, e aquele fogo que nos alegrava, o Espírito que nos enchia, vai apagando, vai ficando mais fraquinho, vira só uma fagulhinha, e não é o suficiente para fazer a gente queimar na presença de Deus. E é por isso que muitas vezes a gente chega a se culpar, dizer assim, meu Deus, mas eu não consigo mais ser quem eu era.
mas a culpa é nossa, porque a gente vai deixando esse afastamento nos fazer enfraquecer, e a gente vai perdendo esse primeiro amor, e aí a gente falha porque a gente não se alimenta, a gente falha porque não busca, a gente falha porque a gente não adora, a gente falha porque a gente deixa as coisas do mundo nos espremer tanto que a gente vai perdendo essa essência. E muitas coisas contribuem para que o nosso primeiro amor com o Senhor venha enfraquecer, venha esfriar. E muitas vezes são coisas que a gente nem percebe. Eu listei aqui algumas, e eu quero falar bem rapidinho. Primeiro, convívio com o pecado, a falta de profundidade, a falta de tratamento e as distrações. Como assim, pastor? Primeiro, convívio com o pecado. Mateus capítulo 24, versículo 12, a Bíblia vai dizer assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, o que eu quero dizer com isso? É óbvio que quem vive no pecado está distante de Deus. Isso é óbvio. A gente pode descrever a ausência do primeiro amor como uma forma de pecado, mas esse pecado não é necessariamente ocasionado por um outro pecado, né? Então, muitas vezes a frieza espiritual, essa perca do primeiro amor, é devido ao nosso convívio com o pecado. Como assim, pastor? Está dizendo que a gente está voltando a pecar? Não. Só que a gente muitas vezes vai se acostumando com o pecado. Mateus 24, versículo 12, vai falar que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E a gente vê que hoje, no nosso mundo, realmente o pecado tem aumentado, a iniquidade tem aumentado. E muitas vezes o que eu digo que eu posso explicar como a convivência com o pecado é a gente fazer vista grossa aquilo que realmente é pecado. Eu vou contar uma coisa para vocês que a gente viveu ontem, eu e a minha esposa. Ontem a gente foi na festa de aniversário do meu irmão mais velho, lá em Uruçanga. E nós chegamos lá, a minha cunhada disse: não, a gente só convidou vocês e os nossos filhos. Só que a gente chegou lá e tinha mais 2 casais lá. E infelizmente, da minha família, quem se converteu até agora foi só eu. E meu paizinho que partiu, que eu sei que ele partiu com o Senhor. A gente está orando para que o Senhor alcance a vida dos outros também. Mas até o momento, o único que se converteu realmente fui eu. E nós chegamos lá e aí começou, vou botar uma musiquinha. A hora que falou isso, eu disse: pá. E fato, né? Aquelas músicas sertanejas, aquelas letras assim. Aí eu olhei para minha excelentíssima, ela já estava com aquela cara, disse assim: me tira daqui, pelo amor de Deus. E aí daqui a pouco eles começaram a beber e falar, né, aquelas brincadeirinhas e tal. Então a gente vê que esses ambientes não cabem mais para a gente. Só que muitas vezes nós fazemos vista grossa para isso. E nós começamos a conviver com o pecado. Nós começamos a achar normal. Eu não estou lá fazendo, mas eu estou omitindo. Eu estou habituado com isso. E esses ambientes, essas influências,
vão acabando esfriando, vão esfriando o nosso fervor com Deus, a nossa intimidade com Deus. Olha só o que a Bíblia vai dizer sobre Ló. Ló, a gente sabe que ele viveu um tempo andando com Abraão, o pai da fé, um homem temente a Deus, que Deus chegou a dizer que é amigo, o meu amigo Abraão. Já pensou, Camilo? Deus chegar a dizer assim, ó, o meu amigo Camilo. Olha a intimidade que esse homem tinha com Deus. E Ló viveu um tempo com Abraão. Só que em determinado momento eles se separam. Ló escolhe ir para as Campinas Verdejantes, acaba em Sodoma e Gomorra. Porém, a Bíblia vai dizer, 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8, a Bíblia diz assim, ó: e livrou o justo Ló, oprimido pela conduta libertina desses insensatos, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma, justa por causa das obras iníquas que via e ouvia. Ló se afligia pelo pecado de Sodoma, ele se incomodava com o pecado de Sodoma, mas provavelmente esse ambiente de pecado, esse ambiente de libertinagem, esse ambiente de violência que ele vivia, acabou afastando ele da intimidade com Deus realmente que ele tinha, a ponto de talvez ele não tomar a decisão de sair daquele lugar, porque ele tinha poder naquela época sobre a família dele, para dizer assim, não, a gente vai sair daqui e pronto. Mas ele foi se habituando com o ambiente, foi fazendo vista grossa ao pecado. Ele continuou talvez sendo fiel a Deus, sim, porque a Bíblia vai dizer que ele se afligia com tudo aquilo que acontecia ali, mas aquele ambiente provavelmente esfriou a fé de Ló. Aquele ambiente provavelmente enfraqueceu a fé de Ló. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Lucas, capítulo 8, versículo 13. A Bíblia vai falar da parábola do semeador. E aí ele vai dizer assim, ó, que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra e recebem com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Há muitas pessoas que elas vivem superficialmente um relacionamento com Deus, vivem algo raso, vivem algo superficial. E o segredo para a gente não se afastar de Deus e nem perder a alegria inicial do primeiro amor, do desenvolvimento, da profundidade da nossa vida espiritual, é realmente a gente ter raiz. Porque aqui Jesus Cristo é bem claro na parábola, ele vai dizer que a semente até brota, até dá aquele fôlego de vida, mas daqui a pouco ela vai morrer. Por quê? Porque ela não criou raiz, porque ela não tem profundidade, porque ela não tem força para fazer crescer. Isso é a falta de tratamento que eu acabei de citar aqui como aqueles tópicos. Então a falta de tratamento, ela também contribui para o esfriamento do nosso amor, da nossa devoção para com Cristo. Aí a parábola do semeador ainda vai continuar dizendo, no versículo 7, e a outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. À primeira vista, talvez os espinhos não pareciam tão grandes, tão perigosos, tão comprometedores, porque talvez eles fossem pequenos. E justamente por
não parecerem perigosos, foram deixados lá. Só que quando eles crescem, o que acontece? Então, eles vão sufocar a semente que brotou. Vão sufocar a palavra e vai abortar o propósito de Deus na vida do cristão. Por quê? Porque toda a área da nossa vida que não é tratada, muitas vezes não pareçam tão nocivas para nós, tão perigosas, mas vão ser justamente essas áreas que vão muitas vezes sufocar a nossa fé, sufocar o nosso primeiro amor, e vão nos levar muitas vezes à queda espiritual. Porque a queda espiritual, como eu já falei aqui, nunca é algo instantâneo, ela vai acontecendo aos poucos. A gente vai negligenciando e isso vai acontecendo aos poucos, assim como foi em todas as áreas da nossa vida. E eu citei aqui também as distrações, e diferentemente do cristão que está travando uma luta contra o pecado, existem cristãos que costuma ser disperso pelas distrações. E é uma via de regra, sabe? É alguém que não tem muitas vezes cedido ao pecado, mas perde o alvo, perde o foco, se distrai com as coisas que muitas vezes sejam até mesmo muitas vezes lícitas para nós, mas tiram o nosso foco. Tiram o nosso foco de Deus. E na parábola da grande ceia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, os versículos do 15 a 24, Jesus Cristo trata justamente sobre isso. Ele vai dizer que uma pessoa vai dar um banquete, e ele vai dizer, vai lá, convida fulano, convida ciclano, convida aquele lá, convida aquele outro. Aí cada um daquilo lá vai dar uma desculpa. Eu não posso porque eu comprei uma junta de boi nova, eu tenho que ir lá do Barra, eu não posso porque eu comprei um campo novo, eu tenho que plantar, eu tenho que arar. Então aqui a gente entende justamente o que Jesus Cristo estava querendo dizer, que muitas vezes são coisas que aos nossos olhos não são nocivas, e muitas vezes são coisas do nosso cotidiano, o nosso trabalho, muitas vezes algo que a gente adquire, muitas vezes algo que a gente tanto sonhou, que a gente conquista, o Senhor nos abençoa, só que daí a gente vai usar isso como uma distração para nos afastar do que é essencial para a nossa vida, que é a nossa intimidade com Deus. E muitas vezes para nós, parece normal, só que me tira o foco, me tira do rumo, me tira daquilo que Deus realmente tem para mim, e que muitas vezes vai impedir, sim, de eu receber aquilo que Deus realmente tem para me dar. E é isso que a gente precisa entender. E aí, a gente vê que no texto de Apocalipse, que nós acabamos de ler, para nós já ir para o momento da ceia, Jesus Cristo ele vai trazer alguns pontos que são essenciais. Ele vai dizer o quê? Lembra-te, arrepende-te e volta às primeiras obras. Aqui ele dá a chave do que a gente precisa fazer. Primeiro ele vai dizer assim, lembra-te. Vai lá no fundo e vê o que causou o esfriamento do primeiro amor. Porque Lamentações, capítulo 3, versículo 21, Jeremias vai dizer, eu quero trazer a memória o que me pode trazer esperança. Jeremias vai falar isso num contexto onde os cidadãos de Jerusalém haviam sido levados cativos, e ele, para não cair em desespero, ele vai dizer assim, eu trago à lembrança aquilo
que pode me trazer esperança. Ou seja, ele vai lembrar das coisas boas que Deus havia feito na vida dele. Ele não vai focar só nas coisas ruins, ele vai lembrar lá atrás das coisas boas, daquilo que ele fazia, daquilo que ele vivia na melhor época dele com Deus. E é isso que a gente precisa fazer. Eu já contei para alguns de vocês aqui, toda vez que eu passo lá na região do Laranjinha, eu olho lá para uma casa que a gente morava lá, e eu sinto saudade daquela época, sabe por quê? Porque foi a época que eu mais tive intimidade com Deus. Foi a época que Deus me parou, que eu tive que fazer a minha segunda cirurgia de coluna. Eu fiquei 1 ano e meio em casa sem poder fazer nada, e foi uma época que eu mergulhei na palavra, que eu mergulhei na intimidade com Deus, que eu fiz o meu espiritual crescer. E aí eu passo lá e eu lembro disso. Só que eu não lembro assim com tristeza, mas eu vejo aquilo como um ânimo para mim voltar a fazer o que eu fazia lá atrás. E é isso que Jesus Cristo vai estar dizendo aqui. Ele diz, ó, lembra-te daquilo que tu fazia. Arrepende, te arrepende, porque sem arrependimento não tem perdão de pecados. A Bíblia é muito clara sobre isso. E por último ele vai dizer, volta à prática das primeiras obras. Ou seja, volta a fazer aquilo que tu fazia quando tu tinha aquela intimidade comigo. Volta a praticar aquilo que vai te levar a te aproximar de mim. Aleluia. Amém? Amém. Tinha bem mais para falar aqui, mas hoje é ceia, eu não quero me alongar muito. Eu quero te convidar a te colocar de pé.